Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Valeu pela sua presença, deixa o seu like, se inscreva no canal que é totalmente grátis. Estamos aí de ressaca ainda da eliminação pro São Paulo. Derrota dura, eliminação, aguentar a situação dos caras, mas faz parte, esse é o futebol, né? Seguinte, quero que vocês, vou colocar aqui para vocês de novo lembrarem o que a Leila Pereira falou no começo desse ano, para vocês verem como que as coisas estão acontecendo. E o Mauro César Pereira que falou uma coisa, deu uma opinião sobre a situação do Palmeiras que, de verdade, ele tem muita razão em falar sobre isso. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está sempre de olho no mercado. O Palmeiras vai repor essas peças. O torcedor pode ficar tranquilo que a presidente pensa 24 horas em como fazer o Palmeiras cada vez mais forte. Essas peças serão repostas. Então vocês podem ter certeza absoluta que chegarão reforços, entende? O nosso time já é extremamente competitivo, vocês sabem disso, mas estamos sempre em busca, não é? De melhorar cada vez mais. Eu gostaria de conversar com vocês, isso até para tranquilizar o nosso torcedor, entendeu? Que terão excelentes notícias o mais breve possível. Nesse primeiro semestre? Claro que sim, tem que ser. É muito ruim do Palmeiras, né? São 7 jogos e uma vitória, né? Contra o Bolívar pela Libertadores. São 4 derrotas em 7 jogos pós-data FIFA. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Botafogo e 2 vezes pro São Paulo. Quase perdeu sábado também. Fortaleza? Não, eu digo nesse recorte. Ainda tem o Fortaleza antes. Antes disso aí tem o Fortaleza. Se pegar um recorte um pouco maior, de 9, 10 jogos, aí são 5 derrotas. Né? E é um time que raramente perdia, né? Ficou meses sem perder, 4 derrotas num ano, né? Uma coisa assim. E agora não tem. Ilhado dizia que era imbatível. Que era imbatível. Time que não perde. Time que não perde, é. Exatamente. Mas agora tem perdido muito. Eu acho que esse é um momento bem delicado para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras está pagando também uma conta, e a gente falou isso aqui várias vezes. Ninguém perde o melhor jogador do campeonato impunemente. O Scarpa foi embora, ninguém veio para o lugar dele. Aí sai o Danilo, ao mesmo tempo, praticamente. Eu vi o Richard Rios, com todo respeito. Acho que o Palmeiras tem bala na agulha para contratar um outro volante mais qualificado. Tem o Richard Rios ali como um cara para compor o elenco, uma aposta no jogador que estava ali no Guarani se destacando, mas não pode ser o Richard Rios substituto do Danilo, que é um jogador que foi convocado para a seleção. O diretor que foi para a coletiva falou, estou procurando 5, não foi? Pois é. Depois... Então por que não achou antes? Se o clube tem dinheiro, tem estrutura, tem que ir ao mercado mais agressivamente. Teve uma boa contratação que foi a do Arthur, um jogador caro, de fato, mas que não pôde jogar ontem porque já atua pelo Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Mas é pouco. Você vê que o Tabata era visto como substituto do Scarpa em dado momento. Muito se falou sobre isso. Já foi embora para o Catar. Aliás, até eu publiquei hoje lá no meu blog, o Palmeiras gastou cerca de 23 milhões de dólares em 3 jogadores. Flávio Lopes, o mais caro da história do clube, chegou a 14 milhões, né, com as comissões e tal, de dólares. Taxas. O Tabata, que já foi emprestado, e o Atuesta, que está machucado. Então, assim, E você não colocou o Navarro ainda. Ainda tem o Navarro, que também já foi embora. É só esses três. Esses três que foram contratados do mercado internacional, né? O Tabata veio de Portugal, o Atuesta veio lá dos Estados Unidos e o Flaco veio da Argentina, custaram cerca de 23 milhões de dólares. Muito dinheiro, né? E assim, não deram retorno nenhum. O Flaco entra, como ontem, no meio do desespero, o cara é grande, né, centroavante, vai lá e vê se baixa um Breno Lopes nele, baixa um Davidson, para fazer um gol assim, que foi assim, né? Aquela final contra o Santos, o cara entrou e fez o gol, e o Davidson, o Pitico caiu, ele pimba, fez o gol da Libertadores. Mas não tem acontecido. Então acho que o Palmeiras tem que rever a sua postura no mercado, as suas contratações, porque eu acho que o pessoal não está observando muito bem, não. O Palmeiras tem potencial para muito mais. Eu acho que as reclamações da torcida, independentemente do imbróglio aí de organizada com a presidente Leila Pereira, não estou falando da torcida, o torcedor ele tem motivo para reclamar. Porque se o clube tem grana, ele tem que ser mais agressivo e trazer jogadores de um certo nível. E não foi feito isso, gente. Repito, o Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ah, mas tem o Veiga. Gente, o Veiga e o Scarpa é uma coisa. O Veiga sem o Scarpa é outra coisa. Como o Scarpa sem o Veiga também, né? Não seria a mesma coisa. Você tem que pensar que tem que ter os dois. Perdi um, eu vou trazer um outro. Eu vou buscar alguém com qualidade. Que jogador é esse? Aí você vai prospectar no mercado. Você vai, para isso, ter núcleo de análise de desempenho, ter núcleo de observação do mercado. Os clubes investem nisso. Essas contratações toda moda, com a aval do treinador da comissão técnica, né? Pois é, me parece que sim, né? Ele está lá, ele tem plenos poderes. Então, acho que o Palmeiras tem que rever a sua atuação no mercado. Uma coisa é o São Paulo, que não tem bala na agulha para contratar. Então, ele vai no Wellington Rato, ele pega o Caio Paulista, que é um jogador que o Diniz sacou como lateral esquerdo, fez o gol ontem, inclusive, e tem jogado muito bem, mas que era muito marcado pela torcida do Fluminense. Houve até uma recente entrevista coletiva do Diniz, depois de um jogo do Fluminense,
Aí alguém perguntou do Caio Paulista. Ah, mas o Caio Paulista tá bem no São Paulo. Ele falou, pô, mas a torcida pegava no pé dele. Não tinha condição de jogar. O Didi falou alguma coisa assim. Eu falei para ele, vai tentar sua carreira em outro lugar, você tem que ir embora, porque aqui não consegue mais jogar. Porque a torcida do Fluminense, uma hora, ele estava numa fase ruim, escolheu para Cristo e só pancada no cara. O cara não conseguia reagir. No São Paulo, no outro ambiente, ele está jogando muito bem. Então o São Paulo, se você for olhar, a baixa capacidade de investimento do São Paulo tem alguns acertos interessantes. Esse é um deles. E o Palmeiras, com mais condição, é muito comedido no mercado. Eu acho que é muito comedido. Poderia, não estou falando que tem que gastar muito, mas achar os jogadores certos. E essas duas baixas, era evidente que essa bomba ia estourar, gente. Ah, no estadual, não precisa, tal. Tem o Gabriel Menino. O Gabriel Menino foi barrado ontem. Foi pro banco. Foi pro banco ontem. Eu achei estranho, viu? Então, porque ele jogou mal contra o Flamengo e tal. O time precisando ganhar e ele sempre arremata bem de fora da área. E bate bem de média distância. No Brasileiro ele fez gol contra o São Paulo. Fez gol contra o Flamengo na Supercopa e gol na final do Paulistão, né? Pois é. 4 gols em 2 finais. E eu acho assim, ele entra até naquele momento do jogo, talvez até por essa possibilidade de um tiro de longe, de acertar. Mas o Palmeiras foi muito mal e eu acho que é o momento assim, de pensar nisso. A janela está aberta. Quais são as carências do elenco, qual é o potencial de investimento que o clube tem e tentar trazer caras de bom nível para dar uma reajustada no elenco. Quando está tudo certinho, o time completo, fase boa, a coisa funciona. Mas o elenco tem carências de fato e o time titular está enfraquecido, gente. Eu vou repetir, perdeu o melhor jogador do brasileiro. O Scarpa, ele é líder de assistência do brasileiro desde o tempo do Fluminense. Quase todo ano ele é o cara que mais dá passe para gol. Mas você perde um cara desse e acha que está tudo bem. Não está tudo bem.